Aleluia. Antes de mais nada, desejo cumprimentar a todos aqui presentes com a paz do Senhor Jesus, bem como ao nosso pastor Alessio, pastor Ana Dias, que aqui estão na condução deste culto de adoração e louvor a Deus. E também desejo cumprimentar a todos os irmãos que conosco participam deste culto, pela AD Belém Pacaembu e também pela Rádio Gospel Príncipe da Paz, pela retransmissão simultânea do presbítero Sebastião Caetano. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar aqui, fazendo a obra do Senhor nesse período muito distinto, porém a obra do Senhor não para. O Senhor está no controle de todas as coisas, estamos certos de que Ele tem cuidado de nós. Meus amados, eu desejo ler com cada um dos irmãos o texto bíblico no Evangelho conforme escreveu o evangelista Marcos, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 45. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45, que nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. E quando já estava no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram, e percorreram toda a terra em redor. Começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidades, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E todos os que lhe tocavam saravam. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo uma pós-modernidade que tem criado uma cultura muito diferente, até mesmo nociva. E que cultura é essa? É um conjunto de princípios dos quais são oriundos do movimento liberalista, somado ao neopentecostalismo, falando da nossa visão cristã. Eles vêm sugerindo uma falaciosa sugestão, a qual muitas vezes não é coerente. E qual é essa sugestão, essa solução? É um escapismo. Fingir que nada está acontecendo, de que a tempestade não é real, de que a crise é uma hipótese, é uma falácia. Outros buscam recursos para poder se distanciar dessa realidade na autoajuda. E o neopentecostalismo traz aí o triunfalismo da fé. Não, quem serve a Jesus é amado por Deus, não passa por problemas, não passa por lutas, não passa por vendavais, muito pelo contrário, vive
tranquilamente, sempre em bonanças e águas tranquilas. Mas o que nós vemos na Bíblia Sagrada é o oposto a isso. Vida com Deus é um contínuo aperfeiçoamento por meio de tempestades. Nós vamos observar o texto que acabamos de ler, que Jesus logo obrigou os seus discípulos a subirem para o barco. Jesus não sugeriu, Jesus não pediu, Jesus não deu uma opinião, não, ele obrigou os seus discípulos a subirem para o barco. Foi uma ordem, porque passar por tempestade é inevitável. E muitas vezes ela nos pega inesperadamente. Não houve previsão para a pandemia. Não houve um anúncio antecipado, olha, se preparem, aí vem uma pandemia. Não, ela vem de forma inesperada. E quando ela chega, ela se torna inadministrável. Não dá para administrá-la. Vemos os poderes maiores atravessando dificuldades para poder geri-la. A ciência não encontra solução. A política está em conflito. O legislativo, o executivo e o judiciário estão se chocando. E nós estamos vendo a economia atravessando um vendaval terrível. E o interessante é que a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus obrigou a eles a entrarem no barco no propósito de eles atravessarem uma tempestade. Quantas vezes nos vemos obrigados a entrar em determinadas circunstâncias que aqui para nós não queríamos entrar nelas. Muitas vezes nós vemos a mão de Deus nos conduzindo a circunstâncias que nós não queríamos entrar nelas. Todavia, se eu perguntasse para você se depois que isso passou, valeu a pena, eu tenho certeza que você diria, valeu a pena. Deus me conduziu, me tirou de alguns relacionamentos, fechou algumas portas, me levou para outro caminho, o qual eu não tinha traçado, mas depois que aquilo tudo passou, eu vi o cuidado de Deus sobre a minha vida. Ele nos obriga muitas vezes a entrar em situações nas quais não esperávamos. E o texto nos diz que ele diz, olha, passem para o outro lado, para Betsaida. Passar por uma tempestade já é difícil, mas aqui nós vamos ver que o Senhor Jesus está conduzindo os seus discípulos a passarem pela segunda tempestade. Se você voltar 2 páginas atrás, no capítulo 4, do versículo 35 a seguir, ali foi a primeira tempestade. Na primeira, o Senhor Jesus vai com eles e dorme na popa do barco. Na segunda, o Senhor Jesus não vai com eles. Na primeira, o caminho, o destino era Gadara. Na segunda é Betsaida. Na primeira, o Senhor Jesus dorme na popa do barco. Na segunda, o Senhor Jesus passa a noite intercedendo por eles no monte. Na primeira, o Senhor Jesus repreende o vento e o mar, e aí acontece a bonança. Na segunda, não há repreensão de vento e nem mar. O Senhor Jesus repreende o sentimento dos discípulos. Não temam, sou eu. Quando a segunda tempestade vem, nós somos revisitados pelos mesmos sentimentos da primeira. Os mesmos medos, as mesmas preocupações, a mesma ansiedade, as mesmas dores. Mas eu tenho uma palavra de Deus para dizer ao teu coração nesta noite. A tempestade, além de ser imprevisível, inadministrável, além de ela ser de surpresa, ela é pedagógica, ela ensina. E nessa noite nós vamos extrair algumas lições dessa segunda tempestade. Em primeiro lugar, em tempos tempestuosos, nós aprendemos que orar é mais produtivo do que agir com as nossas próprias mãos. Jesus deu a ordem aos seus discípulos e disse, vão, atravessem para o outro lado.
e ele foi ao monte orar. Notem vocês aí no versículo de número 46, e tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Ainda era tarde, e o Senhor Jesus está ali em contínua oração até a 4ª vigília da noite. Portanto, em torno de 10 a 12 horas orando. E os discípulos remando no meio do mar, em meio a uma grande tempestade, sob um vento contrário. O mesmo tempo em que os discípulos remavam, o Senhor Jesus estava orando. Em tempos tempestuosos, orar é mais produtivo do que trabalhar com a própria mão. Com muita dificuldade a gente aprende isso. A oração em secreto e a sós com Deus é mais eficiente do que muitas justificativas. Hudson Taylor disse que enquanto eu trabalho, mas quando eu oro, Deus trabalha. Em tempos tempestuosos devemos aprender que a oração é mais produtiva. Em tempos tempestuosos nós vamos aprender que vale mais 5 minutos de oração do que uma grande discussão. Em tempos tempestuosos nós vamos aprender que orar vale mais do que agir com os próprios braços, com as próprias forças. Este vento não vai se acalmar através do seu remo, não vai se acalmar através do teu próprio esforço. Este mar só vai se acalmar quando você a sós com Deus buscar a autoridade do céu para suportá-lo. Eu me lembro do pastor Luiz de Carvalho, cantor. Ele diz que um certo pastor estava atravessando uma grande dificuldade em seu ministério. A dificuldade se avolumou e ele não sabia como resolvê-la. Então ele falou: vou sair, vou passar por um momento de solitude, vou caminhar, vou ver se eu saio desse foco, dessas dores, dessa preocupação. E quando ele chega numa praça, ele encontra um jovem engraxate, e ele está ali pedindo para engraxar o sapato do pastor. E quando o pastor aceita o trabalho, ele põe o pé ali sobre aquela caixa e o moço se ajoelha no chão. E o pastor diz: não, aqui tem um banquinho, senta no banco e faz o trabalho. E o moço diz para o pastor: não, de joelho é melhor. De joelho é melhor. E aquela voz ecoou no coração do pastor. Enquanto o moço engraxava o seu sapato, aquilo se repetia em sua mente, em seu coração: de joelho é melhor, de joelho é melhor. E foi quando ele escreveu aquele hino: de joelho é melhor. De joelho é melhor, de joelho é melhor, na alegria ou na dor, sempre orando ao Senhor. De joelho é melhor. Nessa tempestade, você só vai vencer, só vai atravessá-la quando você aprender a orar, a se encurvar diante de Deus, a buscar a presença de Deus e estar a sós com o Senhor. Mas em segundo lugar, o texto nos diz que, sobrevindo à tarde, estavam eles no meio do mar, e ele sozinho em terra. Em segundo lugar, nós vamos aprender que a tempestade, em tempos tempestuosos, nós tomamos as nossas mais difíceis decisões, no meio do mar. Este mar tinha 3 nomes: Mar de Genezaré, da Galileia, ou Mar de Tiberíades, dependendo da cidade mais próxima, assim eles chamavam esse mar. Era um rio de água doce, que tinha 27 quilômetros de comprimento por 14 de largura. E quando eles estavam no alto da madrugada remando, eles estavam no centro do mar. Marcos e Mateus diz que eles estavam no meio do mar, porém João diz que eles estavam entre 25 a 30 estágios de distância, que é o equivalente a 4,5 km a 6,5 km. Bem no meio do mar, começa um vento contrário. E é bem no meio do mar, no meio da nossa trajetória,
que nós temos que tomar decisões que são as mais difíceis da nossa vida. Ou eu volto, ou eu pulo do barco, ou eu continuo confiando que Ele me disse que eu passarei para o outro lado e vou remar até passar. Muitas pessoas, quando chegam no meio do mar, na hora de tomar essa decisão, têm voltado para trás. Quantas pessoas já não oram mais? Alguns já se auto-intitulam desigrejados. Já dizem que em casa eu posso servir a Deus melhor. Afinal, eu não preciso fazer chapinha. Afinal, eu não preciso passar maquiagem. Eu não tenho horário para chegar e nunca chego atrasado. E também não preciso contribuir com a igreja. Isso é um ledo engano. Membro fora do corpo é um corpo deslocado. Deus nos chamou para continuar a remar. Se Ele nos colocou em meio a essa tempestade, se estamos debaixo da sua ordem, se estamos obedecendo a sua palavra, nós vamos atravessar e vamos chegar do outro lado para a glória do nome do Senhor. Não pule do barco, não volte para trás. Você já chegou no meio, não há tempo para voltar, não há uma opção que você tenha que seja melhor do que continuar. Do outro lado, as promessas de Deus e o que Deus tem para a tua vida será intensificado, será para a glória de Deus. Continue remando, Deus vai te honrar até você chegar ao outro lado. Mas o texto continua dizendo, no versículo de número 48, e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. A terceira lição que nós aprendemos é que, mesmo que não pareça, o Senhor está nos vendo em meio a essa tempestade. O mais difícil em meio à tempestade é ter essa visão de que Deus está nos vendo, de que Jesus está nos vendo. Parece que quando estamos no epicentro da tempestade, o Senhor nos perde de vista, porque nós queremos que Ele faça na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, e a gente pensa que o Senhor não está nos vendo, como Marta, reclamando com Jesus porque Ele não chegou quando ela chamou. Mas eu tenho que te dizer que o Senhor, Ele não só te viu e nem te verá, Ele continuamente está te vendo. O texto diz que Ele vendo, está no gerúndio esse verbo. Continuadamente o Senhor estava vendo. E o Senhor via o que? Primeiro o esforço deles. O Senhor viu que eles estavam se fatigando em remar. Deus está vendo o teu esforço, irmão. Irmã, Deus está vendo o teu esforço. Jesus está vendo o quanto você está lutando por essa família. Jesus está vendo o quanto você está lutando para se manter fiel. Jesus está vendo o quanto você está remando. Jesus está vendo todo o seu esforço. Ele está te vendo. Mas o texto diz que além de ver o esforço, a palavra de Deus nos diz que ele também via que o vento lhes era contrário. O Senhor está vendo esse vento contrário. Como isso está agitando a sua vida, como isso está tirando a sua paz. O Senhor está vendo este vento contrário. Mas o texto diz mais: o Senhor, além de ver que eles estavam se esforçando, além de ver o vento contrário, o Senhor também viu que eles estavam naquela situação há muito tempo, perto da 4ª vigília da noite. A primeira vigília da noite de um judeu era das 6 horas da tarde às 9. A segunda, das 9 da noite à meia-noite. A terceira vigília era da meia-noite às 3 da manhã. E a 4ª vigília da noite era das 3 da manhã às 6 da manhã. Se os discípulos entraram no barco, era tarde, na primeira vigília. Portanto, eles estavam há quase 12 horas naquela circunstância, naquele episódio, remando, lutando, com medo, no mar encapelado, com ondas altas e um vento que não deixava eles ir à frente. Você já sentiu que quanto mais você dá um passo para frente, parece que você volta 2, 3 para trás? Isso estava acontecendo.
O que demoraria 1 hora para eles atravessar o mar, estava demorando 12. E o Senhor Jesus estava vendo aquele tempo. O Senhor Jesus sabia o tempo que eles estavam naquela circunstância. O Senhor vê o tempo que você está passando por essa luta. O Senhor vê o tempo em que você está lutando nesta causa. Ele viu que aquela mulher tinha 12 anos com fluxo de sangue. Ele, quando chegou no tanque de Betesda, ele viu que aquele paralítico jazia 38 anos. E eu venho nesta noite sob a inspiração do Senhor para te dizer: o Senhor sabe o tempo que você está passando por essa prova. O que acontece é que o tempo dele é o Kairos e o nosso é o Cronos. No tempo dele este vento vai se acalmar, essa tempestade vai sossegar. Tenha certeza disso. O Senhor está vendo o tempo que você está passando por isso. Mas a Bíblia diz mais, no versículo de número 49, aliás, no versículo ainda de número 48, depois de ver até a 4ª vigília eles remarem, o Senhor Jesus se aproximou deles andando sobre o mar e queria passar adiante. E nós temos aqui uma 4ª lição, é que no epicentro da tempestade, em tempos tempestuosos, o Senhor Jesus vem ao nosso encontro. O Senhor Jesus não apenas nos visita quando tudo vai bem. O Senhor Jesus não apenas nos visita quando nós temos tudo sobrando. O Senhor Jesus nos visita quando estamos no epicentro de uma tempestade. E olha que interessante que ele usa o caminho, como caminho, aquilo que dava medo aos discípulos. Ele vem andando sobre as águas. As águas que davam medo aos discípulos de submergirem, está sob os pés do Salvador. A palavra de Deus nos diz em Naum, capítulo 1, versículo 3, que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Aquilo que te causa medo, aquilo que me dá medo, é o caminho pelo qual o Senhor Jesus está andando para chegar mais perto de nós. Depois dessa tempestade teremos mais intimidade. Depois dessa tempestade estaremos mais próximos de Jesus. Depois dessa tempestade teremos mais comunhão com Ele, porque através dela Ele se aproxima de nós. Além de Ele usar essa tempestade, o que dava medo aos discípulos, a Bíblia Sagrada nos diz que Ele queria passar adiante deles. Ele se aproxima para nos mostrar a sua glória. No capítulo 33, do versículo 18 ao 25 de Êxodo, a palavra de Deus nos diz que Moisés pede para o Senhor deixar ele ver a sua glória. O Senhor diz: não, Moisés, a minha glória é demais. Se um pecador vê, ele morre. Mas faz o seguinte, fica aqui na fenda da rocha, eu vou pôr a minha mão sobre você e deixarei passar toda a minha bondade e misericórdia diante de ti, e você me verá pelas costas. Jesus estava dizendo, estava fazendo assim, eu vou passar para vocês verem as minhas costas. Como Moisés pediu para ver a glória de meu Pai e ele não deixou, eu vou passar adiante para vocês verem a minha glória no meio dessa tempestade. No meio dessa tempestade Ele se aproxima de nós para mostrar o quão grande Ele é. Em meio à tempestade Ele se aproxima de nós para revelar a sua glória. Os dias em que mais desfrutamos da gloriosa presença do Senhor Jesus não são os dias de águas calmas, mas são os dias de águas tormentosas. No dia de águas revoltas, no dia de ondas altas, é quando mais desfrutamos da glória de Deus. E a palavra de Deus nos diz que Ele queria passar como que adiante deles, mas eles, quando viram, pensaram que era um fantasma. O Senhor Jesus vem ao nosso encontro em tempos tempestuosos para ajustar alguns pensamentos que tínhamos equivocados. Os discípulos pensaram que naquele mar, quando alguém estava prestes a morrer, vinha lá um fantasma ou almas penadas para tragá-los e levá-los para o Seol, para o reino dos mortos. Então, quando eles viram o Senhor Jesus, imagine vocês, ondas altas, um escuro, passa um relâmpago rasgando o céu e de repente você vê um vulto andando sobre as águas.
Os céticos dizem que não era Jesus sobre as águas. É que eles estavam tão próximos da praia que tiveram uma ilusão de ótica e viram o Senhor Jesus andando ali. Outros dizem que Jesus não andou sobre as águas, era o caminho de pedras sobre o mar, sobre o rio. Então ele veio andando sobre as pedras. Mas eu quero perguntar para você, meu irmão, minha irmã, o que é mais difícil? Criar o mar ou andar sobre ele? Criar o mar. E aquele que criou o mar tem poder para andar sobre ele. Não é um fantasma. Chega de crendice, chega de superstições, chega de dar um arrepio e dar um tapa na madeira, chega de sentir um arrepio e falar passa a morte, chega de ter medo de comer carne na quaresma, chega de ter medo de sair de casa na sexta-feira 13, chega disso. O Senhor Jesus vem ao nosso encontro para focalizar a nossa fé apenas nele, sem mistura. Ande comandaramas. Aleluia, não é um fantasma, é o Criador das águas, andando sobre o mar. E a Bíblia nos diz que quando Ele está andando sobre as águas, eles gritam atemorizados. O Senhor Jesus, vendo que eles estavam perturbados, falou assim com eles: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. O Senhor Jesus vem ao nosso encontro em tempos tempestuosos, para acalmar a tempestade do nosso coração. Observem vocês que nesta tempestade Jesus não repreende mar, não repreende vento, não repreende demônios, mas repreende o medo dos discípulos. Porque tem dias que a tempestade maior não está no nosso exterior, não está por fora, ao nosso redor, mas está aqui dentro. Tem pessoas, pastor Ananias, se afogando em sentimentos. Tem pessoas ansiosas, agitadas. O coração está desesperado. E Jesus vem ao nosso encontro em tempos tempestuosos para acalmar a tempestade do nosso coração. E como Ele faz isso? Primeiro Ele diz: tenha bom ânimo, tenha otimismo. Ande candaramash. Dias melhores virão. O Senhor que cuidou do povo no deserto, não faltou pão, não faltou água, Ele cuidará de você, Ele cuidará da tua família. Tenha bom ânimo. E Ele diz: sou eu. Essa mesma expressão é usada em Êxodo capítulo 3, quando Moisés diz: Senhor, quando o povo no Egito perguntar qual foi o Deus que te enviou aqui para libertar os filhos de Israel, vai lá e diga, Moisés, que o eu sou te enviou a Faraó. Jesus está dizendo: discípulos, meus seguidores, em tempos tempestuosos eu vou ao seu encontro, me aproximo de você e digo: sou eu. Sou eu, aquele que abriu o mar e está andando sobre as águas. Sou eu que quando jogaram Jonas no mar, as águas se acalmaram. Sou eu que fiz o machado flutuar nas águas. Sou eu, tem de bom ânimo. Sou eu. Sou eu. Quem cuida de você é o grande eu sou. Quem cuida de você é aquele que criou os céus e a terra e o mar. E Ele está dizendo: calma, tem de bom ânimo, sou eu. E depois Ele diz: não temas, não temas, não temas. Olha como nós acalmamos o nosso coração, tendo bom ânimo, reconhecendo que é Jesus que está perto de nós e não temendo. Nós vivemos um século das fobias, pessoas com medo de tantas coisas, medo de falar em público, medo de ficar sozinho, tem até carecofobia, medo de ficar calvo, e agora é covidfobia, covidiofobia, o medo da Covid. Qualquer noticioso que vem por aí dizendo da Covid já começa a assustar. Não temas. Jesus está no controle de todas as coisas. Ele acalma a tua alma nesta noite.
Comece essa semana crendo, cheio de esperança, que o grande eu sou peleja por você. Mas o texto diz mais, que em tempos tempestuosos, olhar para Jesus faz com que vençamos as tempestades. Porém, tirar os olhos de Cristo nos faz afundar na tempestade, no mar. Marcos não diz, mas Mateus, no capítulo de número 14, do versículo de número 28 ao 31, Pedro, nesta mesma situação, neste mesmo episódio, quando ele vê que é o Senhor Jesus e que disse, não temas, tem de bom ânimo, sou eu, ele disse, o Senhor me manda ir ter contigo sobre as águas. Por que Marcos não narra? Porque a fonte do evangelho de Marcos foi Pedro. Foi Pedro que foi falando e Marcos escrevendo. Pedro omitiu isso aqui. Primeiro porque ele não queria se exaltar, por ser o único homem além de Jesus que andou sobre as águas. Mas em segundo lugar porque ele não queria se humilhar, porque por mais que ele tenha começado bem, ele afundou. Mas quando Pedro anda sobre as águas olhando para Jesus, ele caminha e o vento contrário não para ele, e as águas revoltas não submergem. Ele continua andando. Porém, quando ele sente o vento forte sobre si, ele teme, para de olhar para Cristo e começa a afundar e diz, Senhor, salva-me, me socorre. E o Senhor Jesus estende as mãos e tira Pedro daquele mar revolto e entra no barco. Essa é a maior lição que nós temos de como devemos nos comportar em meio a uma tempestade. Continue olhando para Jesus. Não fique dando atenção aos noticiosos. Não perca tempo com os altos índices aí, entre aspas, que estão dando, que na maioria das vezes são mentiras. Continue olhando para Jesus. E se eu morrer com Covid, olhando para Jesus, nós somos salvos. E se eu não morrer, continue olhando para Jesus, porque em Cristo nós vencemos as tempestades da vida. Mas eu quero encaminhar para o final. Depois que Jesus sobe com Pedro para o barco, a Bíblia nos diz que os discípulos olharam para Jesus e ficaram assombrados e maravilhados. E ainda diz a Bíblia no versículo de número 52, porque eles não haviam compreendido os milagres dos pães. Quer dizer, se assombraram, ficaram maravilhados e não entenderam quase nada. E essa é a quinta lição que eu quero falar. As tempestades vêm para aguçar nossa fé. Em tempos tempestuosos, a nossa fé é aperfeiçoada. Eles viram que, apesar de terem andado 3 anos com Jesus, eles não viram tudo. Eles viram que, apesar de terem visto vários e muitos milagres, eles ainda não entendiam tudo o que Jesus fazia. Isso porque não existe uma cartilha que seja uma cartilha áurea que defina Deus em tudo. Vou dizer algo aqui, você não me critique antes de eu explicar. Nem a Bíblia contém tudo o que Deus pode fazer. No capítulo 21 de João, a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus operou muitos mais sinais e maravilhas, porém não foram registrados porque no mundo inteiro não conteria livros o suficiente para descrevê-los. E os discípulos estavam vendo que, apesar de terem andado com Jesus muito tempo, o Senhor Jesus sempre tinha um meio novo, uma forma nova de agir e surpreendê-los. Eu não sei quanto tempo faz que você anda com Cristo, mas Ele ainda nos surpreende. Eu não sei quanto tempo faz que você tem servido a Deus e talvez pense que não tem a solução para esse problema. Ele continua nos surpreendendo. Ele faz o novo, o inusitado. Ele vem por onde menos esperamos e traz a solução para a glória do seu nome. Essa tempestade serve para aguçar na nossa fé, porque no capítulo 14, versículo 33 de Mateus, dessa vez os discípulos não perguntam como na primeira tempestade, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Não, eles dizem, esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Glória a Deus. Na primeira eles tinham dúvida de quem era Jesus, mas na segunda tempestade eles dizem, verdadeiramente eu não tenho dúvida, Ele é o Filho de Deus. As tempestades vêm para aguçar a nossa fé.
Depois dessa tempestade você vai ter mais certeza de quem é Jesus. Depois dessa tempestade você terá mais convicções sobre quem é Jesus. Depois dessa tempestade você estará mais próximo e confiante em Jesus. E quem é esse Jesus? É aquele que, quando não sabemos como sair da situação, Ele chega. É aquele que, quando eu e os meus amigos não damos conta, remando por muito tempo, Ele rapidamente resolve o problema. É aquele que estende a mão quando eu estou afundando o duvidoso. É aquele que olha para mim com olhar de misericórdia, entende o meu trabalho, o meu esforço e vem ao meu encontro para me tirar dessa situação. E nesta noite este é o verdadeiro Filho de Deus, que se apresenta para você dizendo: eu vou ao seu encontro e acalmo esta tempestade. E eu concluo. A palavra de Deus nos diz que eles chegaram do outro lado, e ao chegar do outro lado, eles foram à cidade de Genezaré. E as adjacências, quando souberam que Jesus ali estava, trouxeram todos os seus enfermos. Talvez sabendo do que aconteceu em Cafarnaum com aquela mulher do fluxo de sangue que tocou na orla e foi curada, eles traziam os enfermos no campo, na cidade, nas praças e diziam: Senhor, deixa ao menos tocarmos em tua orla. E aquele povo que vinha com todo tipo de enfermidade, tocava, era curado. Tocava, era curado. Ah, mas está com Covid, toca em Jesus, é curado. Ah, mas está com câncer, toca em Jesus, é curado. Mas é aidético, toca em Jesus, é curado. Mas é viciado, toca em Jesus e é liberto. Na medida que eles tocavam, eles eram curados, eram libertos e recebiam a bênção do Senhor. Depois dessa tempestade, você ainda vai caminhar muito com Jesus e vai ver famílias restauradas, vai ver Deus curando, Jesus salvando, operando milagres e maravilhas, e o nome do Senhor será glorificado. Creia nisto. Você ainda vai caminhar muito na presença de Deus e vai vivenciar sinais, milagres, maravilhas, porque esta tempestade vai passar. Diz o Senhor para o teu coração nesta noite: acalma, esta tempestade vai passar. Se você puder glorificar o nome do Senhor, o faça. Se você quiser se entregar para esse Jesus que no tempo da maior tempestade, quando ninguém dá solução para esse problema, Ele chega, toma o controle e te alivia o peso, se entregue para Jesus hoje, pois Ele pode te salvar. Deus em Cristo nos abençoe. Deus em Cristo continue falando melhor ao teu coração, porque nem na primeira, nem na segunda tempestade, ou talvez na terceira, Jesus perde o controle.